Maravilha, saudação em Cristo Jesus, meus queridos, amados irmãos. Daqui a pouquinho você vira um pouquinho o seu celular, porque eu trabalhei um tema que foi ministrado no Congresso Unificado de Jovens na nossa região sul, e eu falei sobre frutificação usando a vida de José. E aí depois eu preparei o esboço que eu escrevi, as anotações que eu fiz, eu gerei um conteúdo aqui no Google Notebook. Anote aí, dá uma olhadinha no que foi falado, no que foi ensinado, e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Não esqueça de virar o celular para visualizar melhor. Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje a gente vai fundo numa metáfora bíblica que é simplesmente poderosa sobre o que realmente significa ter uma vida frutífera. E o nosso guia para essa jornada são estas anotações de estudo, feitas à mão, que desvendam uma sabedoria incrível de um jeito muito pessoal. Vamos juntos descobrir o que elas têm para nos ensinar? Então, como é que a gente vai explorar essa ideia? Bom, eu dividi nosso papo em 5 partes principais. A gente começa com a profecia original para José, depois vamos ver como a pressão pode, na verdade, revelar os nossos frutos, qual é o segredo para se manter conectado à fonte de vida e, claro, como tudo isso se transforma num legado que vai além da gente. E tudo começa aqui, com uma bênção antiga, de um pai para um dos seus filhos mais queridos. É uma frase só, mas que carrega o projeto de uma vida inteira de influência e propósito. Vamos dar uma olhada no que Jacó disse sobre o seu filho José. É impressionante, né, como tão poucas palavras conseguem pintar um quadro tão vivo. Isso aqui não é só sobre ter sucesso ou ser produtivo. É a imagem de uma vida tão cheia, tão vibrante, que a sua influência simplesmente não cabe em si mesma. Ela transborda por cima do muro. E o que eu acho mais legal é que o nosso guia nessa exploração é este conjunto de notas. Não é um comentário teológico super formal, sabe? É uma reflexão pessoal. E é justamente essa perspectiva que a gente vai usar para desvendar o que está por trás dessa profecia. E é aqui que a história fica realmente fascinante, porque instintivamente a gente associa dar frutos com condições perfeitas, né? Um jardim bonito, sol, água na medida certa. Mas a história de José vira essa lógica de cabeça para baixo. A sua fertilidade não nasceu na facilidade, ela foi forjada no meio do caos. E essa é, talvez, a primeira grande lição que essas notas nos trazem. A nossa capacidade de dar frutos é testada de verdade, não quando tudo vai bem, mas justamente quando o ambiente é desfavorável. Pensa só na vida de José. Ele foi traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, e foi exatamente aí que a sua verdadeira força apareceu. Para a gente visualizar isso melhor, as anotações usam uma analogia que é, olha, simples, mas absolutamente genial. Imagine uma garrafa de plástico comum, cheia de água. A imagem é muito forte, não é mesmo? A pressão não cria o que está dentro da garrafa, ela só revela o que já estava lá. Se você apertar, sai a água. Se estivesse cheia de veneno, bom, seria veneno que sairia. A pressão do lado de fora só mostra o conteúdo de dentro. E claro, essa analogia nos leva direto para essa pergunta aqui. Uma pergunta que as notas fazem sem rodeios. E você? Quando as pressões da vida te apertam, quando o mundo te espreme, o que sai de você? É uma pergunta desconfortável, eu sei, mas ela é fundamental. Certo, mas isso levanta uma questão bem óbvia. Como é que alguém consegue não só sobreviver, mas ainda dar frutos debaixo de tanta pressão? O segredo, como o próprio versículo já nos deu a dica, está na sua conexão, na sua ligação com a fonte. E, gente, isso aqui muda tudo. A fertilidade de José não era uma qualidade dele, uma força interior que ele tinha. Não, era um resultado direto de ele estar junto a uma fonte. Ele não era a fonte, ele só estava conectado a ela. E isso faz toda a diferença do mundo. Olha só o contraste. É preto no branco. Quando se está ligado à fonte, existe vida, existe fruto. Desligado dela, a sobrevivência é impossível. E as notas nos lembram que essa ideia não é nova. É a mesma queixa que Deus faz a Israel, lá no livro de Jeremias, por terem abandonado a fonte de águas vivas. Beleza. Então, se a conexão com a fonte garante a sobrevivência e os frutos, a história acaba aí? Não. Os frutos não ficam guardados. Eles começam a crescer de uma forma que ultrapassa qualquer barreira, qualquer muro pessoal.
Eu adoro essa parte da imagem. Seus ramos correm sobre o muro. Isso não fala só de crescimento para si mesmo. Fala de prosperar tanto que a sua bênção, a sua influência, começa a alcançar e a nutrir outras pessoas. Até mesmo aquelas que estão fora do seu alcance imediato. E a gente vê isso acontecendo literalmente na vida do José. A sua fertilidade pessoal não acabou nele. Ela transbordou para os seus filhos Efraim e Manassés. Como as notas bem observam, é como se Deus pegasse a benção do pai e a multiplicasse na geração seguinte, criando um legado que continuaria a abençoar muita gente. E com isso, a gente chega ao ponto principal. Depois de analisar a história de José, de entender a metáfora, a grande pergunta é: o que esse modelo de ramo frutífero significa para nós hoje, na nossa vida? Se a gente juntar tudo, o que temos é um mapa poderoso para uma vida com mais significado. Primeiro, ser produtivo não só quando tudo vai bem, mas especialmente quando não vai. Segundo, manter-se radicalmente conectado à sua fonte de força. Terceiro, entender que a sua influência não é para você, é para ser partilhada. E quarto, acreditar que os seus frutos hoje podem impactar o futuro de um jeito que a gente nem imagina. E para a gente terminar, eu queria deixar essa reflexão no ar. Se a sua vida é um ramo, que tipo de fruto está crescendo aí? E talvez mais importante ainda, quando seus ramos inevitavelmente crescerem e passarem por cima do seu muro, o que as pessoas do outro lado vão encontrar? Vão achar algo que as alimenta, algo que as inspira? A escolha, no fim das contas, é nossa.